dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Codecast. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui o Ricardo Longo, CMO da Avenue. Tem uma trajetória maravilhosa em estratégia, criatividade, inovação no mercado financeiro, B2B, B2C, B2B2C. Teve muita visão já de construção de marca, de planos de marketing, de implementação de grandes estratégias. E, cara, um baita prazer estar contigo aqui. A gente se conhece já há muitos anos, então finalmente fizemos acontecer esse encontro. Pô, finalmente, né? Demorou. Desde o ano passado a gente estava tentando. Prazer estar aqui. Tava doido para vir aqui bater esse papo com vocês. Vamos lá. Conta um pouco da tua história, para quem não te conhece, Ricardo, que você tem uma história que não é a tradicional do executivo do mercado financeiro. Não mesmo. É engraçado, né? Eu comecei minha carreira, eu fiz administração, é a minha formação, e minha carreira começou rapidamente trabalhando com meu pai, numa empresa de consultoria que ele tinha acabado de abrir, mas de lá enquanto eu estava lá, ainda na faculdade, eu fundei a minha primeira empresa, estou falando do ano de 98, primeira empresa de internet naquela época da bolha.com, e foi um super já aprendizado maravilhoso. E aí eu estava nessa empresa começando a fazer as coisas acontecerem, eu tinha mais 1 ou 2 sócios, e aí a América Online veio para o Brasil, que era a maior empresa de internet do mundo, era coisa assim impressionante o tamanho que era, né, o que significava aquilo. Ela veio para o Brasil, estava contratando gente, e eu fui o 2º ou 3º funcionário da América Online. Deixei a minha empresa nas mãos do meu sócio e fui trabalhar na América Online. A empresa recebeu investimento e depois virou pó, né? Como quando a bolha estourou e tal, e tudo bem. Mas eu na América Online não trabalhava no marketing, trabalhava na área de desenvolvimento de negócios, fazendo contratos e acordos de conteúdo para distribuição vamos dizer, na rede da América Online. Aí de lá fui trabalhar, recebi uma oferta depois de uns 3 anos que eu estava lá, recebi uma oferta para ser, aí sim, como executivo de marketing, ser gerente de marketing da Matera, que é uma empresa de tecnologia do mercado bancário. A empresa não se chamava Matera, se chamava Software Design, e eu fui trabalhar lá. A empresa na época tinha uns 150 funcionários, uma coisa assim. Eu fui trabalhar lá, mas foi o primeiro momento que eu tive um grande contato e descobri o branding na minha vida. É engraçado que minha família toda é do marketing, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, todo mundo, né, na minha casa é do marketing, desde a minha infância, sempre convivendo muito nesse mundo, mas eu entrei para ser diretor da Software Design, que virou Matera depois, e eu estava nesse momento fazendo inclusive um curso na GV, um programa de especialização lá de um semestre sobre branding. Estava muito envolvido com esse assunto e a gente viu na empresa que a gente tinha que mudar a marca, e aí a gente fez todo o processo de mudança da marca para a Matera. Foi o meu primeiro grande contato com branding. Aí eu saí de lá, trabalhei num canal de televisão que passava só nas maternidades, depois trabalhei na Troiano. Até voltando, né? Nesse canal de TV eu fiz de tudo, eu era diretor de operações, eu cuidava da transmissão, da programação nos quartos de 150 maternidades no Brasil. Não estava muito envolvido nessa hora com marketing, mas com comunicação de alguma forma, pois era um canal de TV. E depois então fui trabalhar na Troiano, consultoria de branding, né? Uma das principais casas aqui no Brasil. E aprendi muito, foi um período excelente, de muito aprendizado. Acho que desenvolvi uma grande parte do que eu sei hoje, eu desenvolvi lá quando eu passei acho que uns 2, 3 anos lá. Mas quando eu estava lá, a Apple tinha lançado o iPhone em 2007 e em 2008 a Apple lançou a loja de aplicativos, né? A App Store, onde as pessoas, né, qualquer pessoa ia poder passar a desenvolver aplicativos. O iPhone nem tinha chegado no Brasil ainda. E aí eu tive a ideia de falar, puta, eu vou fazer a primeira empresa de desenvolvimento de aplicativos no Brasil. E foi isso que aconteceu. Eu peguei e montei a empresa com mais 2 ou 3 sócios na época. Enquanto a empresa estava se formando, eu ainda continuei trabalhando na Troiano. Depois, quando eu vi que o negócio dava certo, eu saí e me juntei, né, e passei a trabalhar diretamente na minha empresa Fingertips, que foi a pioneira nesse mercado no Brasil, desenvolvimento de aplicativos. E fizemos os principais aplicativos do Brasil. A gente rapidamente foi a primeira, se tornou a maior empresa na época de desenvolvimento de aplicativos.
Fizemos de todos os bancos, fizemos vários da Editora Abril, fizemos vários da TV Globo, Porto Seguro, Ambev. Fizemos aplicativo para todas as marcas e para todas as empresas no Brasil. Isso durou alguns anos. Eu era fundador e CEO da empresa, então, de novo, não estava trabalhando diretamente, né, como executivo de marketing, por enquanto a única passagem na matéria. Mas eu tinha que fazer o negócio rodar e tinha que, né, uma das principais atividades talvez fosse atividade comercial, de abrir portas, né, encontrar clientes, fazer propostas, negociar e fazer a empresa entregar os projetos. E aí a Fingertips se juntou com a Ponto Mob, que era uma das maiores empresas de mobile marketing no Brasil. Eu fiquei mais 2 anos lá, saí, vendi minha participação, montei uma empresa de consultoria em novas tecnologias que estavam sendo, né, disruptivas na época, de internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual e mobile também bastante. Fiz muitos projetos ainda pela consultoria. Na consultoria, me tornei sócio da Crowd, que é uma startup, existe até hoje, é uma rede de freelancers de marketing e tecnologia para prestar serviço para N empresas, né, para todo tipo de empresas, e eles hoje estão aí. Eu me tornei sócio, fiquei lá um tempo, fui diminuindo, né, a minha empresa de consultoria foi diminuindo e a Crowd tomou toda a minha agenda e virou a empresa que eu trabalhava mesmo. Foi maravilhoso, recebemos investimento também, foram 2 rodadas. Aí a Crowd foi contratada pela Conductor, aí quando a gente une a nossa história aqui, a Crowd foi contratada pela Conductor para fazer um projeto de branding, de um produto deles, de uma unidade de negócios lá. E aí eu peguei esse projeto, eu tinha um amigo meu que trabalhava na Conductor e foi ele que me contratou. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto de branding. E aí, no meio desse negócio, prestei alguns outros serviços também lá para a Conductor. Isso durou, sei lá, 2 meses nesse negócio. O CEO da Conductor me chamou e falou que queria me contratar como diretor de marketing da Conductor. E eu resolvi voltar, depois de anos e anos empreendendo ou trabalhando em empresas menores, consultorias, né? Eu resolvi voltar a ser executivo de marketing pela segunda vez na vida, como diretor de marketing da Conductor, uma empresa, né, bem grande, tinha uns 700 pessoas na época, eu acho. Uma das principais empresas de meios de pagamento no Brasil. E aí uma empresa B2B, né, que prestando serviço para as principais emissoras de cartão, bancos, varejo no Brasil. Resolvi me juntar à Conductor, continuei sócio da Crowd, depois de um ano acabei vendendo minha participação lá para os meus sócios, antigos sócios. E aí na Conductor, aí você já conhece, né? A gente fez primeiro o rebranding da Conductor, depois a gente lançou a marca DOC, que era uma marca de uma unidade de Banking as a Service da Conductor, e depois de mais um ano ou 2 anos a gente juntou, tinha comprado mais 1 ou 2 empresas e tal, eram algumas marcas, a gente juntou tudo numa única marca DOC, renovada, revisada, refeita, uma marca de uma grande empresa, agora a maior empresa de tecnologia para meios de pagamento da América Latina, já tinha se expandido para outros países e tal. E durante esse período de 5 anos e meio, mais ou menos, que eu fiquei lá, né, o negócio cresceu absurdamente e a empresa ganhou, acho que multiplicou por 6 ou 7 o market share. E assim, virou realmente uma potência do mercado de meios de pagamento, Pix, cartões na América Latina, adquirência também. E aí, ao sair de lá... Então, eu estava louco para perguntar, porque assim, está no script aqui, perguntar como que se dá esse processo. Você falou muito de branding aqui, eu também quero falar de marketing, comunicação. Mas você tem essa veia de branding, né? E você, obviamente, a gente passou junto por todo esse processo na Conductor, que foi intenso para burro. Mas eu estou louco para ouvir agora o que você vai falar. Então, eu queria que você desse um pouco desse olhar agora, desse momento que você vai dizer agora da chegada na Avenue. Então, e aí, ao sair da DOC, né? Conductor virou DOC, ao sair da DOC, tendo encerrado meu ciclo lá, você me indicou para trabalhar na Avenue, que foi incrível, né? E a Avenue, que já era sua cliente já há vários anos, né? Então você tinha uma relação com os sócios e com a alta direção da empresa super, né, próxima. Acho que você visualizou que seria um bom match, né?
E aí eu entrei na Avenue e foi incrível, né? E desde então tem sido fantástico. Estou há um ano lá, fiz um ano, acho que faz 15 dias, um ano e 15 dias. Antes de falar sobre o processo de construção da marca da Avenue, o que é a Avenue para quem não conhece? A Avenue é uma corretora, uma corretora americana para brasileiros, para que os brasileiros possam investir em dólar no mercado americano, né? Seja em ações, seja em fundos, renda fixa, em todos os produtos de investimento do mercado financeiro americano. Então, ela é uma empresa que permite dar vamos dizer, permite que o brasileiro faça esse movimento, permite que o brasileiro consiga dolarizar parte do seu patrimônio, né, podendo diversificar do que hoje normalmente se faz, que é manter a maioria dos brasileiros, grande maioria dos brasileiros mantém todo o seu patrimônio, todo o seu investimento no Brasil, o que é uma coisa única, né, no mundo, entre todos os países, o brasileiro é o que mais vamos dizer, tem esse viés doméstico de manter tudo no próprio país. Então, a Avenue permite que os brasileiros façam, né, essa diversificação internacional investindo em moeda forte. E foi a primeira empresa no Brasil, lá já fazem 6 anos, indo para 7 anos, vai completar 7 anos esse ano, em 2018, quando ela começou, ela permitiu esse movimento dos brasileiros para fora, permitiu esse acesso na época, né, era o mote na época, quando a Avenue surgiu para dar acesso dos brasileiros ao mercado americano. Até antes de eu entrar, né, a Avenue evoluiu muito. Ela foi evoluindo, ela passou a prestar muito mais assessoria para os clientes de maneira direta ou indireta através de canais. Ela fez a associação dela com o Itaú, que virou, né, sócio da Avenue, um sócio importantíssimo da empresa, talvez, né, o sócio mais estratégico da empresa. A empresa realmente passou a conversar e passou a falar com os clientes sobre o patrimônio desses clientes, patrimônio de longo prazo, o dinheiro de segurança desses clientes. E tudo isso tinha evoluído e mudado, os clientes já estavam, né, entendendo a Avenue de uma outra forma, mas ela ainda se portava, ou se vestia, ou se entendia como uma empresa de 5 anos antes. Uma empresa que ainda tinha signos, né, e se manifestava menos como uma empresa para ter uma relação de segurança, de confiabilidade de longo prazo com os clientes, mas ainda como uma fintech que tinha surgido 5 anos antes, né? Então, eu cheguei lá no momento onde a empresa estava, na minha visão, vivendo uma crise de identidade, focando muito ainda, pouco antes de eu entrar, na questão da conta internacional, para você, né, viajar, para você ter o seu cartão, para fazer transações fora do Brasil e menos no investimento, que eu acho que é o carro-chefe, é aquilo que tem tudo a ver com o propósito da empresa, que é com os investimentos e menos com essa questão das transações e do banking, que é um serviço complementar super importante, mas não é a essência da empresa, não está intimamente ligado, na minha visão, ao propósito dela. E ao chegar lá, acho que o grande objetivo, a empresa já tinha esse incômodo, ela já percebia essa deficiência, e acho que ao chegar lá, o trabalho foi conseguir entender isso, conseguir arrumar, conseguir encaixar essa visão. É quase como se fosse um quebra-cabeça que tinha que ser, né, montado ali, né, era como se fosse um Lego ali todo espalhado no chão e o meu trabalho foi, na verdade, seguir um manual de instruções e montar aquilo e fazer ter aquela visão do que a empresa deveria ser. Para aí sim, depois a gente vê como que a gente vai expressar isso para fora. E aí 2 coisas me chamam a atenção, né? Você, num processo como esse, inevitavelmente, além de olhar o propósito, os valores da empresa que tem que mudar, porque ela está mudando o jeito de agir, porque ela é uma empresa de serviços, você está falando muito de atributo e públicos, né? Então, que atributos que eu comunico e para que públicos eu comunico. Como foi essa reflexão dentro da Avenue? Eu acho que, além dessa questão da marca, quando eu cheguei lá, eu vi que a empresa, acho que um outro problema que a empresa estava fazendo, né, estava, vamos dizer, enfrentando na atividade do marketing dela, é que praticamente todos os esforços de marketing estavam concentrados no momento da abertura da conta. Então, ao invés de eu pensar em construir marca, construir awareness, construir imagem, depois começar a me relacionar com esse cliente, com esse prospect ainda que não é cliente, começar a gerar valor para ele, seja através de informações, conhecimento, alguns serviços
não exatamente de investimento, mas algum serviço seja de cotações, de educação, de informações. E depois, né, aí depois disso tudo, alguém vai lá, abre a conta e não adianta só também abrir a conta, tem tudo que vem depois de abrir a conta, né? Eu tenho que abrir conta pelo motivo certo, na hora certa, né, quando eu estou pronto para isso, entendendo o que eu vou encontrar lá. E além disso, depois que eu abro a conta, eu tenho que encontrar tudo aquilo que eu achava que eu ia encontrar e decidir e tomar decisões que às vezes são difíceis de realmente trazer o meu dinheiro para cá, tirar o meu dinheiro dessa ou daquela aplicação em reais, colocar na Avenue, fazer a conversão do câmbio e escolher ainda, às vezes, um mundo novo para muita gente, escolher aonde eu vou, em que produtos, né, que estratégias de investimento eu vou fazer. Então, é um processo muito longo, né? Então, onde você não pode se focar só na abertura da conta, você tem que realmente distribuir seus esforços em todo esse processo, toda essa jornada, de um jeito totalmente integrado e concatenado, que faça sentido do começo ao fim. Então, essa foi uma primeira, né, mudança. Acho que uma outra mudança também que eu percebi foi que, na minha visão, e acho que isso pouca gente poderia contestar, a decisão sobre vou dolarizar parte do meu patrimônio e vou fazer isso com a Avenue é muito menos racional do que as pessoas pensam. Ela é uma decisão muito emocional, por N emoções. Tem desde a emoção de status, né? Putz, agora eu invisto em dólar, cheguei lá, agora eu mudei de liga, mudei de patamar, até sentimentos de medo, angústia. Meu dinheiro em reais está talvez perdendo valor, as coisas estão ficando cada vez mais caras, muito além do que eu vejo aqui no que os índices de inflação me mostram. Eu antigamente conseguia comprar um iPhone com meio salário meu, agora preciso de um salário inteiro para comprar um iPhone. Ou para viajar nem se fala. Então, acho que o sentimento, né, ele permeia essa jornada muito mais do que as pessoas, do que normalmente se pensa. Então, é uma jornada muito mais emocional e a gente passou a trabalhar também muito mais esses aspectos emocionais de toda a comunicação. E esse processo de descoberta, e aí eu tive o privilégio de participar, foi quase um questionamento, né? A gente falava de dolarizar, tinha parte do time que falava que, pô, quando você fala dolarizar para o cliente, pode parecer ser risco, pode parecer ser uma coisa do outro mundo, é aquela coisa de colocar o dinheiro fora, então via de uma maneira muito negativa. Outra parte do time que ainda estava lá e que ainda está lá, falava, não, acho que dolarizar pode ser bom, e a gente testou isso. Como foi ouvir do cliente essa resposta? Porque eu acho que foi talvez um dos motivos que permitiu a empresa aceitar o dolarizar, que a gente cria essas palavras dolarizar, né? Eu acho que, na verdade, o mercado se transformou muito ao longo desses anos, né? Então, acho que quando a Avenue surgiu, o senso comum era que ter dinheiro fora era uma coisa quase ilegal, era uma coisa de quem, né, quer esconder dinheiro, né, era uma coisa mal vista, lá atrás, quando a Avenue surgiu. Depois esse negócio foi mudando e as pessoas começaram tudo bem, vamos dizer, é legal, pode ser feito, mas é para investir em ações de tecnologia, da Apple, da Tesla, da Amazon, do Google. Então, vamos dizer, é possível, mas é para o meu dinheiro de risco, é para o meu dinheiro de apostas aqui, né? Não vou trazer o meu capital estrutural. E ao longo dos últimos, sei lá, 2 anos, 1 ano, esse negócio vem se alterando cada vez mais e as pessoas estão entendendo que investir fora do Brasil tem muito mais é muito mais importante justamente para o seu capital estrutural que você vai querer ter na sua aposentadoria ou deixar para os seus filhos daqui 10, 20, 30, 40 anos, né? Então, como essa mudança vem acontecendo no mercado, eu acho que a Avenue foi talvez um dos grandes impulsionadores até para essa mudança de percepção acontecer no mercado. Mas hoje em dia você vê todas as principais casas, né, de investimento, instituições financeiras, já oferecendo serviços de investimento no exterior para os seus clientes, como também falando muito sobre isso, recomendando isso e cada vez mais criando essa cultura
no brasileiro que não é só no investidor, é também na imprensa, é também no assessor de investimentos, é também no gerente do banco, é também no contador, porque uma das dificuldades de antigamente era, eu vou investir lá fora, mas como é que eu vou declarar meu imposto de renda? Hoje já está muito mais aculturado isso no mercado inteiro, todo mundo já sabe como fazer. A Avenue, inclusive, presta um super serviço de apoio e de suporte nesse sentido. Então, todas essas coisas foram se transformando e eu diria que no final do ano passado teve também um momento ainda mais, né, agudo dessa transformação, dessa virada de chave do público, do mercado inteiro, com a subida do dólar do final do ano. Né? É engraçado que o dólar foi subindo ao longo do ano. Quando eu entrei na Avenue era 4,90, foi para 5 e pouquinho, 5,50, 5,80. Quando bateu 6 e pouquinho, que eu acho que teve um despertar até do público inteiro, do mercado inteiro, e muita gente passou a realmente falar assim, não, peraí, investir fora do Brasil, com parte do seu patrimônio fora do Brasil, é algo realmente estrutural. E eu acho que durante também todo esse processo tem havido também uma certa, né, nos últimos tempos, eu acho, começou a ter uma escassez talvez de produtos de investimento no Brasil. A Bolsa Brasileira não tem o IPO há 4, 5 anos, o número de empresas listadas está diminuindo, várias estão fechando capital, os fundos de investimento estão tendo, né, eu acho que foi um ano que foi ruim, agora 2024, os juros ao longo dos últimos, né, durante a pandemia, tal, ele ficou muito baixo, agora aumentou mais e tal, mas durante um tempo ele ficou muito suprimido. Então, acho que todas essas coisas fizeram o investidor brasileiro começar a cada vez mais olhar realmente alternativas e começar a pensar que estruturalmente ele precisa estar alocado em moeda forte, né, além de ficar somente concentrado no real. E qual foi a importância da mudança da marca, dos códigos, do tom de voz? Como que isso de alguma forma alterou o negócio? Eu lembro que isso se deu de maneira formal no final de julho, começo de agosto. Final de julho. Finalzinho de julho. Do ano passado. E conta um pouco de como foi essa virada, por que ela foi importante e um pouco dos resultados que vocês escolheram já no curto prazo. Olha, é engraçado, assim, a gente não consegue, como eu falei, a Avenue tem um processo muito, né, longo e a decisão de investir na Avenue depende de inúmeros fatores, de coisas que você lê, pessoas que te falam, alguém te recomenda. Você vai formando sua opinião, você entra em contato, começa a ver a Avenue, ver propaganda, ver comunicação, ver o site, seu gerente do banco fala, seu assessor de investimentos fala. Então, é um processo muito longo. Então, é engraçado, eu não consigo dizer exatamente, né, qual é, percentualmente, a influência da nova marca nesse processo. Mas há sinais, né? Isso que é interessante é isso. Eu sei que a gente, justamente depois do lançamento da marca, no final de julho, a gente vê claramente nos indicadores da empresa realmente uma mudança, né, na inclinação do gráfico de uma série de indicadores, seja em abertura de contas, qualidade dos clientes que passou a abrir contas com a gente, trazer o dinheiro, a quantidade de dinheiro, né, a captação líquida da empresa ao longo desse período vem aumentando também. E coincide muito com o lançamento da marca, ou a maneira como a gente lançou a marca naquele evento que a gente fez, que foi o Avenue Connection, que eu acho que conseguiu mudar a percepção da marca para inúmeros públicos, né? Nossos escritórios, nossos canais, agentes, né, autônomos que indicam a Avenue, B2B, o próprio Itaú como um todo, toda a máquina do Itaú, que teve um momento importante naquele evento também, acho que virou uma chave, a imprensa, os grandes gestores de fundo globais, JP, Goldman Sachs, BlackRock, Pinco, todos eles também nesse evento começaram a perceber a Avenue de uma outra forma. E eu acho que tudo isso, aliado a uma série de outras coisas que foram feitas nos bastidores, na relação com os assessores, no treinamento do nosso time interno de assessoria, na construção do relacionamento desse time com os clientes, em todos os processos internos e alavancas que a gente tem com o Itaú, uma série de coisas foram feitas nos bastidores. E com a mudança da marca, acho que tudo isso ganhou uma forma, fez sentido, passou a fazer sentido, se solidificou e aí a empresa realmente teve uma aceleração muito forte
nos últimos tempos, também por condições do mercado, que a gente já falou, acho que foi tudo contribuiu. É difícil isolar, né, a marca. O que foi a marca em si? Até porque antes de lançar a marca, acho que eu entrei em fevereiro, a gente lançou a marca no final de julho, a gente já passou a se comunicar de uma maneira um pouco diferente, né, antes disso, né? E tal. Então, e mesmo depois de lançar a marca, a gente talvez passou por períodos de ajuste, onde a gente foi aprimorando isso. Então, é difícil atribuir exatamente, né, qual é o percentual, qual é o volume de contribuição da marca, mas com certeza contribuiu muito. E para o público interno? Desde o CEO até quem está atendendo no dia a dia, a gente, né, fez treinamento, enfim, explicou o que era esse novo propósito que eu queria que você falasse um pouco a respeito, a Brand Idea. Conta um pouco de como foi para o público interno colocar, né, a gente fala de Code Principles, né, de Code Brand Principles, e um deles é que as coisas nascem de dentro para fora, né, que se não tem uma verdade, não tem autenticidade. Como é que foi isso do lado de dentro? Eu acho que foi impressionante essa mudança dentro da empresa, né? Eu tive pouco tempo de convivência para entender exatamente como as pessoas estavam enxergando ou não a empresa, mas claramente quando a marca foi apresentada para o público interno, onde estava tudo encaixado, tudo fazia sentido, né? Tanto o público que a gente resolveu se focar mais, o nosso propósito, a maneira de se comunicar, tudo fazia sentido e as pessoas passaram realmente a enxergar e falar assim, nossa, agora eu estou enxergando a empresa que eu trabalho, porque as coisas estavam desencaixadas e não faziam sentido. Então, é como se fosse uma engrenagem que tem areia, que não está lubrificada e as coisas não funcionam direito e acaba gerando mais calor do que luz, né? mais desperdício de energia no atrito do que luz de fato. Então, claramente, houve esse momento, talvez onde mais a gente consegue ver essa mudança de percepção, eu acho que é no público interno, justamente, que passou a ter muito mais clareza de como se portar, como trabalhar, o que buscar, que indicadores ele precisa buscar, e como se comunicar com os seus clientes, né, com o público externo da empresa, o que dizer e tal. Você estava falando do propósito da Avenue, né? O propósito, vamos dizer, a brand idea da Avenue é uma frase que a gente usa, até a gente usa para fora, nem precisaria, mas evolução real, vírgula, em dólar. Significa justamente isso, a possibilidade ou o propósito que a gente tem de fazer os nossos clientes e o Brasil, a sociedade brasileira como um todo, realmente ter um salto de evolução, né, na sua vida, vamos dizer, até numa, entre aspas, quase prisão, onde todo mundo se encontra ou se encontrava, para passar a entender o mundo, enxergar o mundo de uma outra forma, evoluindo o seu futuro, né, conseguindo garantir que o seu futuro seja muito melhor, vírgula em dólar, porque é a nossa especialidade, o nosso core business o investimento e a conexão do mercado financeiro brasileiro com o mercado americano. Mas acho que passa muito por essa evolução que tem a ver, claro, com investimento, mas também com transações que você faça no exterior e tal, de uma maneira mais no sentido aqui da comodidade ou da facilidade, mas esse salto que as pessoas dão quando elas passam a virar uma chave na cabeça delas de que investir em dólar não é algo esperto, não é algo inteligente, mas absolutamente necessário para elas, né? Investir em dólar não é inteligente, é normal, é burro não investir, né? Então não é que eu não estou agora estou aqui sendo, né, sofisticado, não estou sofisticando, não, eu estou deixando de ter um defeito sério, estrutural. É parte da tua saúde financeira. Da tua saúde financeira do futuro. Você faz exercício, você come bem, você dorme cedo, é um dos itens que faz você... Hoje em dia, né, todos os brasileiros estão absolutamente expostos ao dólar sem saber, como se fossem os raios UVA e UVB do sol. Você está exposto a isso. Você não enxerga, você não vê, mas você está exposto, isso está fazendo efeito na sua vida, especialmente no longo prazo, no futuro, e lá na frente você vai sofrer as consequências se você não se proteger, se você não se blindar dessa exposição, neutralizar essa exposição. Então, é nesse campo que a gente trabalha. Então, quando a gente fala disso, quando a gente coloca as coisas dessa forma,
todo mundo começa a entender que o que a gente tem que falar, na verdade, é com o cliente por esse motivo, é com o capital estrutural desse cliente, não é com o capital de risco que ele vai apostar nessa ou naquela ação que está subindo muito ou não. O cliente tem que realmente passar a enxergar isso como algo de preservação de poder de compra no longo prazo, no futuro, no legado, nas futuras gerações, nos filhos dele, nos netos, de tudo que ele está construindo não ser, vamos dizer, dissipado por uma alocação num único país. Você fala muito dessa mudança está na moda falar mindset, né? Mas de atitude, né? A pessoa vai ter que mudar o comportamento dela na prática. Como que tanto a tecnologia quanto as ciências humanas, de alguma forma, você vê contribuindo para o próximo passo de conhecer esse cliente? Então, vou tentar aqui amarrar com uma outra coisa. Antes trouxe o ponto de que cada vez mais vocês têm competidores que estão seguindo o que vocês fizeram e a Avenue vai ter que se diferenciar para conseguir manter o lugar que ela evoluir ainda mais no mercado. Nesse sentido, quando você olha para as ciências humanas que estão disponíveis, o conhecimento das pessoas e o que tem de tecnologia disponível, como você vê esses dois elementos trabalhando? A gente vê, às vezes ouve, né, alguns CMOs comentando, e eu pessoalmente sinto de uma forma muito separada, como se fossem quase caixas diferentes dentro de uma mesma, de um mesmo job description. Podiam ser duas pessoas distintas. Como você enxerga isso? Olha, a Avenue, primeiro, é uma empresa que eu fiquei impressionado desde que eu entrei lá e hoje, cada vez mais, a gente está evoluindo muito nisso, mas é uma empresa que tem muitos dados, né? A gente tem, né, toda uma equipe que, vamos dizer, trabalha e cuida dos dados da empresa, dados sobre transações, sobre abertura de contas, comportamento do cliente, como ele usa o aplicativo. Né, a Avenue realmente tem muitos dados, tem isso muito bem trabalhado, extrai muito informação e insights desses dados. Nossa área de marketing é muito voltada a isso. Além de N outras pesquisas que a gente faz e está sempre tentando, né, através da tecnologia, extrair essas informações. Beleza. Por outro lado, eu sou um grande defensor de que a gente não pode fazer tudo baseado somente em dados. Porque tem muitos dados que a gente não vê, né? Então, quando eu entrei na Avenue, e eu vejo isso também muito no mercado, reinava vamos dizer, reinava uma prática, uma cultura de isso aqui deu 20% a mais de resultado do que aquilo, né? Essa comunicação, esse e-mail escrito desse jeito, dá mais resultado do que esse outro. Beleza. Então, ao invés de 1% de conversão, você tem 1,2% de conversão. Legal. Só que, e os 98% das pessoas que viram, 98%, 99% das pessoas que viram aquilo e não fizeram alguma coisa? Nem te responderam, nem nada. Qual efeito aquela comunicação causou naquelas pessoas? Você não sabe, né? E você vai fazer uma pesquisa em cada e-mail, você não vai fazer, né? Você se fia muito pelo aquilo que deu mais resultado. Só que, poxa, a gente tem que ter a confiança no nosso bom senso vamos dizer, na nossa intuição e na nossa experiência para olhar e falar, não, assim, tudo bem, esse e-mail ele performa um pouco melhor, mas ele agride a marca. Ele provavelmente, eu aposto que para os 99% das pessoas que não fizeram nada, mas viram aquilo, não foi bom. Então eu prefiro fazer algo que não necessariamente tem o melhor resultado, mas que, pensando, né, no meu relacionamento com esse cliente, com esse prospect, seja o que for, eu estou construindo algo para o futuro com informações que eu não tenho, né? Tem aquela velha história eu uso muito isso quando eu quero contar esse exemplo, que você sabe daquela história da Segunda Guerra Mundial, que alguém fez um estudo e avaliou todos os aviões que voltavam do combate. Você não conhece a história, não?
Eu não vou fingir que eu não conheço, pessoal. Os aviões que voltavam no combate, alguém fez um estudo e mapeou onde os aviões levavam mais tiro, né? Os aviões que voltavam tinham lá vários buracos de bala e mapeou e viu lá que, sei lá, na cauda, na asa, em alguns lugares era onde tinha mais tiro, mais buraco de bala. Então, baseado nisso, foi proposto que reforçassem essas partes do avião com um aço mais grosso e tal, para que os aviões, né, resistissem melhor aos tiros. E alguém mais experiente na hora olhou e falou assim, não, ao contrário, esses aviões são os que voltaram, os que tomaram tiro em outros lugares são os que caíram. E a gente não sabe, né? A gente não vê, justamente a informação que a gente não tem. Portanto, não, vamos reforçar as partes que não estão tomando tiro, porque essas são dos aviões que caíram. Enfim, então, eu acho que estou falando tudo isso para dizer o seguinte, a gente sim tem uma capacidade muito grande de olhar dados e o pessoal brinca comigo que eu sou um dos caras que mais fica olhando os dashboards da empresa e analisando as estatísticas, quanto no horário do dia se já abriu o número de contas normal que abriria num dia como esse e tal. Eu estou sempre olhando muito isso, eu tenho uma facilidade com números grandes, eu podia ter sido engenheiro, mas ao mesmo tempo a gente tem que contar com a nossa intuição e, além disso, buscar cada vez mais fazer realmente coisas que tenham significado. Buscar criar coisas que tenham significado, que sejam profundas, que falem de verdade com as pessoas. E, para isso, claro, a criatividade é uma das principais ferramentas que a gente tem à nossa disposição. E não estou falando aqui de criar um slogan com um trocadilho que vai chamar atenção, vai ser engraçadinho, não é isso, mas através da criatividade e do bom gosto e da busca pelo sublime, por aquilo que é profundo, que tem significado, que fala com as pessoas, né, com aquilo que realmente toca a vida delas e a alma delas, você tem que buscar isso, tem que ser um objetivo. E claro, você vai errar, às vezes você vai fazer coisas que talvez não vão ter esse efeito, esse resultado e tal, mas no longo prazo e na constância dessa busca, tenho certeza que você atinge resultados muito melhores e muito mais duradouros. Isso em todos os pontos de contato da marca? Ou você vê blocos, sei lá, conteúdo, no social, você divide isso na tua cabeça? Como é que você organiza esse esmero no teu dia a dia? A tentativa de garantir Eu acho que a tentativa tem que estar, e a busca disso tem que estar em todos os pontos de comunicação da marca. Seja no site, nos posts das redes sociais, na tonelada de e-mails que a gente envia todos os dias para os clientes, nas campanhas, no jeito de atender o telefone, no aplicativo, tem que estar em todos os lugares. Eu não acho que tem algum lugar que não precisa, acho que não. Mas, obviamente, tem lugares que você, até por uma certa questão operacional, ou de urgência, ou de questões, né, assim, vamos dizer, da finalidade daquela peça. Às vezes é um e-mail transacional, informativo, e aquele e-mail precisa sair, né? Então não dá para você ficar também buscando o melhor e-mail do mundo, porque tem coisas que precisam acontecer. Mas ainda assim, sempre dá para você tentar dar um toque, colocar alguma coisa especial, que não seja neste e-mail, mas no da semana que vem eu faço. Em algum momento você consegue melhorar isso e transformar isso para realmente criar algo que se diferencie do comum que tem por aí. E nesse sentido, como você tem visto o papel da publicidade, né? A gente vê as reinvenções das agências, né? Então a gente ouve essa frase em todo evento que a gente vai. O que se enxerga hoje como publicidade, qual a importância, como ela está inserida ou não no que vocês fazem? Qual é o papel da publicidade nesse processo? Eu acho que hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil conseguir a atenção das pessoas. As pessoas são impactadas, nem sei quantas vezes mais, tem N estudos sobre isso, mas nem sei quantas vezes mais são impactadas por marcas ao longo do dia delas, né? São bombardeadas, né? Assim, é uma coisa que hoje em dia está muito difícil você realmente chamar a atenção e, ao mesmo tempo, conseguir ser visto, conseguir ser lembrado, além de ser visto. Na hora, muitas vezes a pessoa acha super legal, mas meia hora depois já não lembra, já esqueceu, porque, né, tem muito mais coisa entrando na cabeça delas, ela não tem tempo para processar aquilo, para pensar naquilo e tal.
Então, essa dificuldade torna cada vez ainda mais difícil e mais desafiador esse trabalho de você realmente buscar através da criatividade, através dessa busca pelo sublime, pelo belo, pelo profundo. Isso cada vez mais necessário, ao mesmo tempo que que também todas as transformações hoje fizeram com que isso seja uma super oportunidade. Hoje em dia, se você fizer alguma coisa que seja realmente espetacular, você consegue ter um alcance gratuito que você não conseguia há 10, 15, 20 anos. Quando você tinha gastado, era mais fácil antes, era mais previsível, né? Era mais, você criava uma peça bacana, interessante, que passava a mensagem, gastava um X de dinheiro e você conseguia, através de anúncios na Rede Globo, na Veja e mais N lugares, você sabia o alcance que você estava tendo e o impacto que você ia ter. Hoje em dia, não é mais previsível dessa forma. As pessoas estão cada vez mais, está tudo muito mais fragmentado. Então, acho que a única maneira de você conseguir fazer isso é através da criatividade na maneira com a qual você transmite certas mensagens que causam determinados sentimentos nas pessoas. Acho que essa busca por causar sentimentos nas pessoas, determinados sentimentos e percepções e emoções, é o que faz com que você consiga realmente se comunicar com as pessoas e com o maior número de pessoas possível. E essas pessoas falam de você. E aí essa talvez seja a pergunta seguinte que eu queria te fazer. Pode pegar a tua água, que você vai pegar água. Mas essa é a pergunta que eu queria fazer. Como é que você olha esse processo? Eu não gosto desses nomes, né, de marketing de influência, os influenciadores, nano-influenciadores. São pessoas, que nem você falou, que de alguma forma estão conectadas com a tua marca. Então, você conectou. Como que é a relação com eles? Como que se dá? É uma relação que é formal, é informal? Tem momentos que vocês estruturam encontros, a ideia não é que seja totalmente orgânico. Como é que você gerencia o ingerenciável, que é o sentimento de quem você nem conhece muitas vezes? Não, a gente faz muito pouco um trabalho estruturado disso. A gente tem, acho que são 4 ou 5 influenciadores do mercado financeiro que a gente tem um contrato com eles e trabalha com eles. Mas são poucos e muito mais num sentido de construção de marca, são mais formadores de opinião, mas a gente já fez muito mais isso no passado, eu nem estava na empresa ainda. Eu acho que isso também, isso foi ficando cada vez mais artificial, foi ficando cada vez mais mercantilizado e foi perdendo, e foi ficando tão abundante que foi perdendo a autenticidade, foi deixando de realmente chamar a atenção das pessoas ou realmente contar de fato para alguma mudança de atitude ou criação de sentimento nas pessoas. Então, eu acho que esse trabalho hoje, para a Avenue, acho que funciona menos. Né? Eu não sei se para outras marcas mais de impulso ou para o lançamento de um novo batom ou no lançamento de um novo sanduíche do McDonald's, talvez funcione muito. Para o caso da Avenue, como eu te falei, é um negócio, né, um processo decisório de muito longo prazo, 1 ano, 2 anos, né, entre você não estar pensando em investir fora do Brasil e investir uma parte significativa do seu patrimônio pela Avenue, é um processo bem demorado, que tem muitos fatores envolvidos e tal. E a gente viu que trabalhar com esses influenciadores de uma maneira estruturada e, vamos dizer, formal, contratual, acaba sendo, não gerava o resultado que a gente esperava. Então, acho que na Avenue a gente tem de verdade, a gente tem hoje, diria que quase 12 mil, entre aspas, influenciadores da empresa, que são os assessores de investimento, gerentes do Itaú, são os assessores de investimento de todos os escritórios que indicam a Avenue. Só aí você já tem umas 12 mil pessoas. Essa sim a gente trabalha pelo marketing de uma maneira para deixá-los bem informados, interessados, engajados, satisfeitos, conectados com a marca, para que eles sim reverberem
a mensagem que a gente quer que eles façam. Além disso, os nossos próprios clientes. A gente está começando agora, a gente já fez algumas coisas, já tem alguns vamos dizer, algumas iniciativas que começaram a ser feitas, mas eu acho que os nossos clientes já são enormes reverberadores da nossa marca. A gente tem inúmeras histórias de pessoas que investiram na Avenue porque alguém recomendou, porque alguém falou. Então isso também acho que acontece bastante. Eu acho que a gente pode trabalhar muito mais nisso e menos com esses influenciadores, os influencers, né? Você acredita mais nisso, né? Quando você fala, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Você acredita muito mais nessa força orgânica do que em algo que é mais articulado? Para o business case e o mercado da Avenue, sim, acredito muito mais, com certeza. Não acho que algum influenciador desse mercado, se começar a falar da Avenue, e claramente vai ficar claro para quem vê que aquilo foi contratado, eu acho que isso já não move mais ponteiro, né, muito no nosso caso, assim. E aí, uma coisa que me chama a atenção, você fala muito desse tempo, né, da jornada do cliente se tornar um cliente Avenue e ter experiência de ser, né, de investir fora do Brasil. Imagino que uma das suas missões seja encurtar esse tempo, de alguma forma facilitar com que as pessoas entendam a importância disso para que mais rapidamente isso possa ser parte da realidade delas. Uhum. Como você olha esse mercado? O que tem para ser feito? O que pode, de alguma forma, gerar essa velocidade? Eu acho que, inclusive está no nosso planejamento para esse ano, a gente precisa acelerar e fomentar o que a gente chama de social knowledge da importância de investir em dólar para todos os brasileiros, né? A partir de qualquer pessoa que tenha R$1.000 investido em qualquer caixinha de fintech aí, ou de, né, qualquer poupança, a pessoa que tem algum investimento, ela tem que ter uma parte desse dinheiro investido em dólar e conforme ela for economizando e poupando, ela tem que sempre manter uma parte disso em dólar. Esse social knowledge de que é crucial, é imprescindível, é fácil e que todo brasileiro precisa fazer, a gente precisa acelerar isso. E a gente tem feito uma série de ações nesse sentido. E aí é através de imprensa, é através de conversas com órgãos reguladores, é através de eventos, é através de influenciadores, aí sim, onde a gente algumas vezes convida influenciadores que nem são nossos contratados para apresentar estudos e informações sobre isso, através dessa educação, através de lives, através de uma série de vamos dizer, de ações, a gente busca ao longo desse ano acelerar e fomentar cada vez mais esse social knowledge. Igual esse social knowledge, essa verdade universal que, sei lá, 20 anos atrás o produto de investimento do brasileiro era a poupança, hoje todo mundo sabe, todo mundo que investe em alguma coisa sabe, todo gerente de banco sabe, todo assessor, todo contador, a imprensa, os veículos, todo mundo sabe que a poupança clássica não é um bom produto de investimento, né? Isso já virou uma verdade no mercado, né, algo que é verdade de fato ecoou e foi absorvido por todo mundo. A gente está nesse momento agora com investimento em dólar. A gente precisa fazer ao longo desse ano, o mais rápido possível, fazer com que isso que é verdade seja uma verdade na cabeça de todo mundo, seja uma verdade não só dos investidores, mas de todo o ecossistema. Coletiva. Né? Uma consciência coletiva de que não dá para um brasileiro não ter parte do seu investimento em dólar, diversificado em outro país. Mas por que dólar? Poderia ser euro? Pô, sei lá, poderia, mas dólar hoje, o mercado americano é disparadamente o maior mercado de investimento do mundo e a partir do qual você tem acesso a qualquer tipo de tese ou de diversificação em qualquer outro país do mundo através do mercado americano para o mundo inteiro. Então, o brasileiro precisa fazer esse movimento. Até é engraçado, se algum amigo seu te falasse que ele está 100% do dinheiro dele, ele não investe no Brasil, ele investe no Paraguai ou em qualquer outro país,
no Egito ou na Costa Rica, né? O cara chega para você e fala, não, olha, 100% do meu dinheiro está investido na Costa Rica. Você acharia estranho, você acharia esse cara meio maluco, pô, mas na Costa Rica ou no Paraguai, como assim? Pô, mas esses países têm um risco país bem menor que o do Brasil. É mais seguro ter o dinheiro nesses países do que, né, 100% nesses países do que no Brasil. Então, não faz sentido ter 100% do seu patrimônio, né, em um único país, especialmente no Brasil. Você tem que ter parte disso acessando o mercado americano. Bacana. Pulando agora para um tópico mais de carreira, de vida. E o Ricardo lá do começo, que é do papo, versus o Ricardo de hoje. Quando você começou a tua carreira, o que você pensava que eram os grandes desafios que um profissional de marketing, de comunicação tinha? E hoje, quando você vê, quais são os grandes desafios que você acha que tem? Qual é a grande diferença de lá para cá? A gente está falando aqui de 20 anos. 25? Eu fui generoso. Vamos lá. Como eu te falei do começo, né, você mesmo sabe, eu não me considero um executivo de marketing. Eu estou hoje ocupando uma cadeira de executivo de marketing. Mas talvez eu esteja falando menos da função do job description e mais da disciplina em si, né? Você bem ou mal, você é um profissional que está conectado ao marketing, à comunicação, aos negócios, essas coisas estão integradas. Eu acho que eu estou querendo talvez trazer esse olhar teu lá atrás, o que pareciam seus desafios do dia a dia, né? O que eram rocket sciences que você ia precisar encarar e agora, o que são os grandes desafios? Eu não sei, eu não vejo, é engraçado você me perguntar isso, claro que muita coisa mudou, né, a internet, a inteligência artificial, o mobile, né, que isso transformou tudo e tal. Tanta coisa mudou ao longo desses 25 anos, né, como eu falei, em 95 eu entrei na faculdade e não tinha internet. Eu fui conhecer a internet na faculdade. Pouco depois estava fazendo um negócio, né, criando uma primeira empresa de internet. Mas, então, tanta coisa mudou ao longo desse período, mas é engraçado porque quando eu olho para trás, eu talvez encaro os desafios da mesma maneira, né? Eu sempre me entendi como uma pessoa menos de marketing e mais de negócios, né? Mais de, não sei, de estratégia ou de inovação. E esse desafio continua, e sempre, né, sempre igual. Eu sei que eu lembro que quando eu vi a internet pela primeira vez, eu falei, puta, isso aqui vai realmente transformar completamente o mundo, caramba. Eu fiquei já muito entusiasmado com aquilo e pouco depois criei uma empresa de internet. 12 anos depois, chegou o iPhone e quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso vai transformar o mundo e pouco tempo depois criei uma empresa disso. Hoje a gente está num momento, né, de mais uma grande transformação de inteligência artificial. Ainda não vou criar uma empresa disso, não é isso. Mas o que eu quero dizer para mim o desafio lá atrás era conseguir compreender essas grandes mudanças teoricamente tecnológicas, mas a questão não é a tecnologia, a questão é a mudança comportamental e social que isso vai causar nas pessoas, né? E na maneira como a gente faz as coisas no nosso dia a dia. A internet causou uma mudança de um determinado tamanho, mas de verdade não mudou tanto. Depois veio o mobile, o iPhone, que aí sim realmente acho que mudou muito. E a gente está agora com a inteligência artificial igual a gente estava quando o Bill Gates estava na capa da Veja com um PC, né, gigante. PC gigante, com um monitor desse tamanho, ou então quando o iPhone estava sendo lançado e o pessoal do BlackBerry ainda achava que aquilo era uma bobagem. Acho que a gente já está nesse momento, assim, onde as coisas nem começaram a aparecer do que vai acontecer, mas muito mais muito mais importante do que entender qual é a tecnologia, como é que funciona e tal, é entender o impacto profundo que isso vai ter na vida das pessoas e na maneira como as pessoas se relacionam, como elas convivem em família,
né, fora de casa, no trabalho, na escola, como as empresas se relacionam, as transformações que isso vai causar, os modelos de negócio que vão surgir, os que vão sumir. Acho que compreender isso para mim é o grande desafio, é o que me movia lá atrás e é o que ainda me move hoje. E onde de alguma forma se busca referências para isso, né? Não precisa ser livro, técnico, um evento específico. De alguma forma, onde você vê fontes de inspiração para conseguir manter tua cabeça antenada com o futuro, com aquilo que está por vir, com alguma forma a capacidade de projetar o que ainda não aconteceu, mas que você já viu hoje, o começo do processo. Engraçado, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Sempre fui, então eu estou sempre buscando fontes de informação das mais diferenciadas. Hoje, diria que no meu dia a dia, o lugar que eu mais me informo é no X. Realmente, engraçado que, sei lá, 2 anos atrás eu tinha criado minha conta no Twitter há 15 anos, né? Aí fiquei um tempão sem usar, uns 2 anos atrás eu comecei a usar mais. E hoje, para mim, é uma fonte de informação excepcional, né? E você entra em uma coisa, vai em outra, aí vê alguma coisa e pesquisa e tal. Hoje, também eu acabo pesquisando muita coisa através da própria inteligência artificial, perguntando coisas interessantes e agora vem tudo mais, né? Mastigado. Para quem é curioso, é a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que, cara, as minhas fontes de informação são muito variadas, né? Desde teoria da evolução das espécies, que é um assunto que eu sou fascinado e que eu acho que se encaixa com tudo que a gente faz na nossa vida, né? Não tem a ver somente com genética, tem a ver com marcas, tem a ver com empresas, tem a ver com modelos de negócio, tem a ver com cultura, tem a ver com tudo. Essa teoria a teoria da evolução das espécies, né? De onde as coisas vão sofrendo mutações e coisas mais adaptadas, vamos dizer, se reproduzem, coisas menos adaptadas vão sumindo e vão mudando, e eu enxergo o mundo muito nessa forma. Até livros desde, né, biografia do Steve Jobs, biografia do Elon Musk, que eu li também, que é excepcional. Acho que tem livros clássicos como, até para compreender muito como o mundo gira, A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, 1984, maravilhoso. E acho que eventos aí, o The Gathering, que a gente já foi 2 vezes, é maravilhoso, aquele evento é excepcional. Eu lembro que tem um negócio que eu uso, que eu peguei assim, é impressionante como alguns eventos, você sai com coisas, né, que você realmente pega assim e fala assim, puta, valeu o evento, né? Eu lembro que no ano retrasado, 23, eu saí de lá com uma das coisas que eu saí de lá, mas que está muito na minha cabeça, é a escala McDonald's da comunicação, né? Que é excepcional, uma escala de 1 a 10 de como você deve avaliar qualquer peça de comunicação e se não for pelo menos nota 5 ou 6, você não deve jogar no lixo e não usar, mas o 5 ou 6 já é difícil pra caramba na escala deles, assim, né? Até o ano passado, quando teve aquela palestra do Gary Vee, que, puta, super inspiradora a palestra, e onde ele, né, acho que, não sei se ele falou, eu fui atrás, tem um livro dele recentemente, o último livro dele, Day Trading Attention, que é maravilhoso, explica muito sobre essa coisa de quanto cada vez mais a criatividade e aquilo que eu estava falando antes, né, da potência que hoje tem algo criativo e significativo para as pessoas, a potência que isso tem de realmente ter um alcance absurdo sem gastar dinheiro, né, para pagar a atenção das pessoas. Então, eu acho que como eu me inspiro é de muitas maneiras. Mas é muito legal isso do significado, né? Porque a gente fala de significado em marca, né? E muitas vezes parece uma coisa, o marketing, a gente parece um termo. E não é, na verdade é uma profunda relação humana, né? Significado é quando você consegue gerar de alguma forma essa conexão. Quando você encontra significado em algo, né? A gente pensa, né, em busca do significado da vida, olha a coisa mais filosófica. E no fundo as marcas estão se tornando de fato seres humanos, né? Estão cada vez mais... são menos do CNPJ da empresa e mais dos clientes e do ecossistema que ela pertence. Então essa importância de entender que teu papel é gerar significado é fascinante. Se tivesse que deixar um conselho direto para quem quer construir uma marca forte hoje, qual seria o teu conselho?
para construir uma marca forte, eu acho que a coisa mais importante é realmente buscar essa conexão, ou como é que eu vou falar isso? Tem que ser algo absolutamente verdadeiro, né? Então, acho que construir uma marca forte parte de algo que seja verdadeiro, né? E forte, mas isso vem antes da marca, né? E é engraçado, a marca ela representa algo. Esse algo tem que ser realmente incrível. É muito difícil, se esse algo não for incrível, você conseguir construir uma marca forte. Mas mesmo tendo esse algo aqui, essa ideia central, esse propósito, seja o que for, que muitas vezes está na cabeça de um dono ou já está até construído, está na cabeça das pessoas. Agora, mesmo isso sendo algo incrível e forte, significativo, aí sim, aí você ainda pode errar na hora de construir. Mas para isso, para não acontecer esse erro, acho que o principal é você realmente conseguir entender e traduzir isso aqui, né? E realmente entender isso profundamente. Senão, sem isso, você não consegue começar a brifar a empresa que vai fazer o seu logotipo, ou a sua brand idea, ou o seu segmento. Você não vai nem conseguir pedir para alguém fazer uma peça de comunicação, um slogan. Você não vai conseguir fazer se você não gastar tempo tentando realmente entender e empacotar esse algo que tem que ser incrível. E talvez não seja. E aí você não vai construir uma marca forte. Você vai construir uma marca ok. Ou mais forte, um pouco mais forte do que ela seria. Mas você não consegue, não adianta. Né? Não tem como. Tá, essa não estava no script, é para te sacanear. Mas é o seguinte, volta e meia você pega o telefone e você fala, oi filha, e você começa a conversar com uma das suas filhas. O que você queria que você pensasse assim, daqui a 10 anos elas estão repetindo algo que eu disse? Tem algo que, um ou dois ensinamentos que você acha que você ou recebeu ou teve ao longo da vida que você gostaria que elas levassem com elas? É engraçado que elas meio já repetem isso, e eu acho que esse é um papel importante meu, né? E não tem nada a ver com marketing ou com nada disso. Mas o que eu falo para elas bastante, e que eu acho que elas já estão... Elas já sabem o que eu falo, elas já começam a perceber, mas acho que elas ainda não entenderam o significado profundo disso, porque viveram um pouco ainda. Mas que é a importância das suas escolhas, né? E cada um é responsável pelas suas escolhas. Seja como é que fala? O mundo vai te apresentar condições e cabe a você escolher como você quer agir naquele momento, como você quer se sentir naquele momento, que escolhas você vai fazer, se você escolhe o caminho A, o caminho B, e todas as escolhas terão consequências. E essas consequências foi você que escolheu. E você tem que saber disso. E você não pode achar que a responsabilidade das consequências não foram das suas escolhas. Acho que isso é... Cara, muito, muito obrigado. Adorei o papo. Imagina, eu que adorei. Valeu. Obrigadão. Espero que a gente em breve faça mais um. Maravilha. Valeu. Conta comigo. Pessoal, super obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram e até o próximo Codecast.